Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que damos início à primeira reunião do SEBEC Universitário para o ano de 2018. Esse ano nós iremos abordar a temática maior, que é a eleição, democracia e sociedade. O nosso primeiro encontro irá tratar da questão ou da utilização da técnica de crowdsourcing para a elaboração das constituições. Eu quero agradecer imensamente a presença dos alunos que se comprometeram a participar do debate, dos professores, professor Guilherme Sena, professor Álvaro Castelo Branco, professora Leisa e professora Karina, a qual eu dou as boas-vindas. Agradeço também aos demais alunos, componentes do SEBEC Universitário, e informo que, se houver tempo hábil, após os debates, nós iremos passar a palavra também para vocês que estão na plateia, para que possam formular perguntas por ordem de inscrição. E desde pronto eu passo a palavra ao expositor de hoje, que é o João Vitor, que irá nos apresentar um pouco sobre a técnica do crowdsourcing e os debates por trás dessa temática, que é inovadora e que tem sido um instrumento importante, sobretudo em termos de América Latina. Então, João Vitor, está com você a palavra. Desde já agradeço a oportunidade de estar com você debatendo nessa mesa e a participação. Então, bom debate a todos. Muito obrigado, professora Alessia, membros presentes, professores, toda a comunidade acadêmica do CEUB. A democracia direta pode ser entendida como sendo a possibilidade de intervenção direta dos cidadãos nos procedimentos de tomada de decisão e de controle do exercício do poder. Deste modo, é possível observar a exigência de ferramentas de concretização do abstrato conceito de participação direta. Afinal, para todo direito material, é necessário que haja o direito processual e mecanismos institucionais para assim alcançar os fins pretendidos. Superada a conceituação, entro agora nas vias de fato do que seria a democracia participativa. Fazendo uma recapitulação histórica, em Atenas, a democracia era direta, na qual a população, mesmo que restringida cristalinamente por questões censitárias e de gênero, estava fundada em 3 princípios fundamentais: isonomia, isocracia e isegoria. Em que se pese a tríade, na nossa discussão deste Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, apenas a isegoria nos é pertinente, sendo conceituado como a igualdade de fala nas assembleias e órgãos deliberativos da polis, isto é, aos cidadãos era concedida a participação direta nos mecanismos de decisão. Nesse sentido, percebe-se que a raiz da democracia direta ocidental é datada em 451 a.C. Mesmo assim, até os dias atuais, se discute frequentemente sobre o papel correto da população na participação política da polis moderna. O que deveria ser questionado é o porquê dessa discussão frequente. A desconfiança do povo em seus representantes é a principal razão. Para tal elucidação, pretendo expor o pensamento de Habermas. Habermas certificou na obra Mudança Estrutural da Esfera Pública que a antes-revolucionária burguesia, aos poucos, durante o século XVIII, depois das declarações de direitos das Constituições francesa e americana, mudou sua estrutura ante a esfera pública, o que ocorreu em detrimento de 2 razões. A primeira é que se tornou menos crítica em relação ao Estado, tendo em vista que passou a integrar seu corpo de agentes. A segunda é que se identificou nos direitos inalienáveis formas de assegurar seus próprios interesses, como o direito da propriedade, por exemplo. No avanço desse entrelaço da burguesia com o Estado, a democracia pura teve seus ideias rechaçados por Jean-Jacques Rousseau, tendo em vista que passou a integrar seu corpo de agentes. E a segunda é que identificou nos direitos inalienáveis formas de assegurar seus próprios interesses, como o próprio direito da propriedade. Isso foi um extrato do próprio contrato social, certo? Em um contrato social, assevera que o melhor e mais natural arranjo é aquele no qual os mais sábios devem governar a multidão. Ademais, o autor pontua o fato de nunca ter havido uma real democracia. E de que nunca haverá, porque é contra a ordem natural que muitos governem e que poucos sejam governados. Este recorte em Rousseau é de suma importância. Seu pensamento norteou em peso a Constituição estadunidense de 1778. Como pode-se comprovar pelo fato de não existir em nenhum dos artigos do texto aludido a menção à palavra democracia. O lapso dessa palavra no texto fundador da era constitucional gera espanto natural. Isto posto, sem democracia, não haveria o Estado democrático de direito. Modelo este baseado no respeito pelos direitos humanos e garantias fundamentais, investidos no véu da esfera jurídica. Para Robert Dahl,
em Sobre a Democracia, a democracia proporciona oportunidades para 1. Participação efetiva. 2. Igualdade de voto. 3. Aquisição de entendimento esclarecido. 4. Exercer o controle definitivo do planejamento. E 5. A inclusão dos adultos. Assim sendo, pontuou algumas questões. Primeiro, seria a democracia pura rejeitada nos textos constitucionais iniciadores por poder se converter em uma forma de anarquia? Segunda, ou seria a retomada do poder ao seu titular único, o povo? Segundo, qual o papel da participação popular na era contemporânea? Essas 3 perguntas eu pretendo abordar com as questões ao longo da minha exposição. Neste esteio, em se tratando de Brasil, a Constituição Federal de 1988 dota de preferência pelo modelo representativo, o que se pode observar no artigo inaugurador, Carta Política de 88, artigo 1º, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, o Constituinte teve uma preferência, na forma escrita, de preferenciar, primeiramente, a parte representativa e, posteriormente, a democracia exercida de forma indireta. Por que, então, se o Constituinte elegeu dessa forma, não logra sucesso atualmente? Trago à baila que o início da ruptura no sistema representativo talvez seja marcado pela teoria da duplicidade, na qual haviam concomitantemente 2 vontades distintas, a dos representados e a dos representantes. Esse estilo dicotômico é totalmente avesso ao conceito de representação, o qual, segundo Manuel Gonçalves Ferreira Filho, é um vínculo entre os representantes e representados, criado para que os representantes agissem em nome dos representados e devessem trabalhar pelos bens dos comuns e não pelo próprio. Deste modo, pode-se perceber que a falta de alinhamento das vontades afasta, de forma natural, o interesse dos indivíduos na participação política. Tendo em vista que os representados não seriam representados pelos representantes. Mutatis mutandis seria o caso de um advogado que não observa as determinações do cliente e promove um acordo a bel prazer. Ante essa crise da democracia representativa, surge o assunto em tela: a utilização de crowdsourcing na elaboração das constituições na América Latina. No caso em debate, seria a oportunidade de a população restaurar o poder originário, extinguindo assim todos os representantes pela perda do objeto do mandado instruído? Isto é, seria essa crise da democracia participativa o prelúdio à retomada do poder popular? O termo crowdsourcing é, em tradução livre, a participação coletiva. No sentido de nosso tema, traduz o constitucional crowdsourcing como sendo a participação popular dos processos constitucionais, sobretudo por meio das ferramentas proporcionadas pelas novas tecnologias, como a internet. Essa experiência foi vivenciada em alguns países latino-americanos, como, por exemplo, o Chile. Em sentido de crowdsourcing, o governo federal chileno criou um portal para uma Constituição, uma conversa, o qual foi a forma de promover publicidade aos atos do governo, estabelecer uma real conversa com a população e conceder espaço de fala na elaboração do projeto mais importante de um Estado de Direito, a Constituição do país. Além disso, no mesmo portal, foi criado um dicionário interativo, com imagens e vídeos, o qual, em linguagem extremamente acessível, informa a qualquer cidadão o conceito clicado, em uma aprendizagem surpreendentemente de 30 segundos. Em adição, foi implantado em 2009, mediante direito consagrado na Convenção 169 da Organização Mundial do Trabalho, o processo constituinte indígena, no qual os integrantes dos povos indígenas são consultados sobre medidas legislativas ou administrativas que podem afetá-los diretamente. Utilizando o exemplo chileno como gatilho ao avanço do presente diálogo, creio ser necessária a exposição do panorama constitucional na América Latina e posterior continuação dos trabalhos. Segundo Marcelo Soares de Souza, os 3 ciclos do constitucionalismo latino-americano são: o primeiro, multicultural; o segundo, pluricultural; e o terceiro, plurinacional. Vou explicar agora como funciona cada um dos 3 e o encalce de cada constituição nesse procedimento democrático no século XX e XXI. O primeiro, que é o ciclo constitucionalismo multicultural, ele é formado com as constituições, elas dotam de diversos aspectos de interesse social, de avanços que não existiam antigamente, em constituições passadas ou então em modelos
democráticos ou não democráticos vivenciados na América Latina. 3 exemplos exemplares são a Guatemala, em 85, a Nicarágua, em 87 e o Brasil, em 88. Tem o foco com o individual e o coletivo, a identidade cultural e alguns direitos indígenas específicos. Esse é o primeiro ciclo, que é o ciclo multicultural. Posteriormente, no avanço na América Latina, tivemos o ciclo pluricultural. Como ocorreu? O ciclo pluricultural ele foi constatado em algumas constituições no sentido de, além de adequar o que já existia no ciclo anterior, ir além nesse sentido. Ou seja, o que já existia no ciclo multicultural, ele foi perpassado e ele foi avançado nessa segunda geração, na qual o Estado pluricultural e formas de pluripluralismo jurídico que logram romper a identidade de Estado de Direito ou humanismo jurídico, isto é, a ideia é que só o direito ou o sistema de normas produzidos pelos órgãos soberanos do Estado. Nesse esteio temos algumas constituições que são exemplos para esse tipo de generação, para o ciclo que aconteceu. Como, por exemplo, a Colômbia em 91, o México em 92, Peru em 93, Bolívia e Argentina em 94, Equador com as 2 constituições em 96 e 98 e a Venezuela em 99, as quais contribuem com suas contribuições para a formação desse ciclo. Em avanço, novamente, nesses 2 processos, se tem a terceira geração, que é a atual, o terceiro ciclo. O terceiro ciclo plurinacional ele é marcado pela radicalização do pluralismo jurídico. De que forma? Nesse ciclo, os povos indígenas são reconhecidos não somente como culturas diferentes, mas como nações originárias ou nacionalidades com autodeterminação ou livre determinação. Um exemplo claro dessa Constituição, desse sistema constituinte, são as Constituições da Bolívia de 2006 e 2009 e a Constituição do Equador de 2008. Eu friso que a Constituição do Chile ainda não foi promulgada, por isso que ela não se enquadra nesse sentido. Mas caso seja no formato que é atual hoje do projeto de lei enviado pela presidente Michelle Bachelet, seria também enquadrada como um processo plurinacional. Assim, a palavra de ordem no terceiro ciclo constitucional latino-americano deve ser representatividade. Desta forma, no novo projeto enviado pelo então presidente do Chile, Michelle Bachelet, todo o bojo moderno encontra-se abarcado no texto, o qual visa superar a Carta Política, que está em vigor, a qual já não mais representa o povo. Com respaldo nas seguintes cartas, sendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, de 48 também, a Convenção da Unesco para a Eliminação da Discriminação na Educação, de 60, a Declaração dos Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, de 1962. Todas essas declarações são respaldos às novas formas de constituintes, às novas formas de constituição existentes na América Latina, engajada pelo bojo democrático iniciado na segunda metade do século XIX e iniciando isso para entrar no esteio do século XX, bem como no século XXI, no qual nos encontramos hoje. Superada a constatação da necessidade de reformar, cabe analisar que o espaço de fóruns de debate, como este Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, necessita não somente de projeto e processo intelectual, como também propostas de ações a concretizar o verdadeiro sentido deste SEBEC. Fomentar cultura e aprendizado, de forma a acrescentar sempre algo mais, neste admirável mundo novo contemporâneo. A seguir serão analisadas algumas propostas que eu elaborei de ações concretas. Procedimento Popular Constitucional Eletrônico. Como seria? Consiste em uma plataforma que serviria à população como o processo jurídico eletrônico serve aos advogados. A plataforma seria de responsabilidade do Congresso Nacional, ou seja, da União, por meio do seu Poder Legislativo Nacional. Como isso aconteceria? Primeiramente, haveria a abertura de um formulário, no qual se colocariam todos os dados pertinentes dos indivíduos interessados. 1% da população brasileira, onde deve-se observar que seja isonômico nas formas de renda, sexo, gênero e etnia. Não se trata de instituir as cotas, mas que haja apenas a diversidade. Depois de ser aprovados, a capital de cada União Federativa deverá disponibilizar um local para que se instaure o posto de credenciamento momentâneo, o qual durará 5 dias. No posto, tokens seriam cadastrados e distribuídos. A renovação dar-se-ia nas prefeituras, em todo o terceiro sábado de agosto. A necessidade de certificado digital é para garantir a máxima segurança
do processo constitucional popular. Já em casa, qualquer um poderia acessar, devendo logar com o certificado digital e nele promover os atos solicitados, como votações e sugestões. Para que a proposta acima possa ser concretizada, é necessária a existência da Junta de Compilação, uma comissão, não vinculada a qualquer dos 3 poderes, no qual participarão 11 cidadãos, os quais não podem ter ocupado cargo político nos últimos 15 anos às eleições anuais, realizadas nos 3º sábados de agosto, sem direito à reeleição e respeitando as demais imposições legais, a ocupação de cargo público já existente em lei. Assim, sendo feita a votação mediante o voto sufragista na plataforma www.novademocracia.com.br, os 11 mais votados formarão a junta de compilação do ano subsequente, responsável por gerenciar todo o processo constitucional, democrático, eletrônico popular. No que tange ao caráter das decisões da junta de compilação, terá de atos discricionários, os quais poderão promover e serão promovidos no meio de um recurso unicamente mediante mandado de segurança. Tal caráter deve-se ao fato de a junta necessitar da liberdade na execução de suas tarefas, sendo impedida mediante apenas abuso de direito ou violação legal. Nesse esteio legal, extraindo do texto e do direito ao acesso à informação, poder-se estipular às prefeituras que disponibilizassem, aos domingos, local e máquinas com número a ser determinados em lei federal, para a população votar em propostas e demais procedimentos, no mesmo portal, ressalto, tudo de forma digital. Além disso, a Câmara dos Deputados deveria criar uma comissão especial para que haja a concretude e viabilização de uma possível proposta de resolução a essa crise representativa. Essa comissão deve funcionar por um período de 1 ano, no qual os primeiros 6 meses serão dedicados a inúmeras audiências públicas, com 15 grupos representativos populares, eleitos mediante votação no E-Democracia, que é um portal já existente na Câmara dos Deputados, com o fito de garantir, novamente, a representatividade. Assim, caros professores e caros membros dessa roda de debates, devemos observar o processo de crowdsourcing como uma forma de ativar mecanismos passados de participação popular, por meio do reavivamento do presente e edificação do futuro ao país e a toda a América Latina. Ser um locus de espaço justo e democrático, capaz de ouvir e ser ouvido, atender e ser atendido, transformar e ser transformado. Por fim, complemento uma frase célebre do eminente presidente deste Centro Constitucional, professor Dr. Carlos Aires Brito, o qual apontou certa vez que não se pode impedir a imprensa de dar a primeira palavra, como não se pode impedir o judiciário de dar a última. Vou além da afirmativa, encerrando essa exposição a afirmar que também não se pode impedir o povo de exercer o poder, razão pela qual temos a junção do demo, que é povo, com kratos, poder. Afinal, a democracia é o poder do povo. Muito obrigado. Agradeço imensamente, João Vitor, pela bela exposição, bastante esclarecedora, diria até mesmo inovadora no campo da criação, né, de conferir a implementação de mecanismo. Então, desde já o parabenizo. Eu instauro o debate, começando propositadamente com a participação do professor Guilherme Seno, que é o coordenador temático, né, dessa reunião, e após a fala do professor, a palavra está franqueada e aberta a todos. Muito bem, bom dia, quase boa tarde já, né, a todas e a todos. Muito bem, João Vitor, parabéns pela apresentação, muito interessante. A sua proposta de inovação realmente traz alguma possibilidade de um debate talvez até mais concreto, que é algo que a gente busca nessas possibilidades de debate, inclusive sobre o tema geral do SEBEC nesse semestre, que é lidar com a questão das eleições e da democracia, um problema que se nos coloca neste ano de 2018. Eu gostaria de colocar, de forma bastante sucinta, algumas provocações para o debate, inclusive algumas trazidas do próprio debate feito pelo professor Carlos Bernal Polido, aqui no SEBEC na semana passada. O tema do crowdsourcing ele é um tema que basicamente surgiu na agenda mundial, no âmbito da feitura de constituições,
a partir de dois grandes casos, o caso do Quênia, né, e o caso da Islândia. Ambos os casos trazem uma questão muito curiosa quando a gente traz essa possibilidade para pensar o Brasil. São dois países com populações relativamente menores do que a população brasileira, o que certamente facilita o processo de crowdsourcing. No caso específico da Islândia, é também um país com a população muito mais homogênea do que a população brasileira, o que também certamente facilita o processo de crowdsourcing, inclusive pelos níveis de alfabetização, de participação política, de engajamento no trabalho e por aí vai. Diante disso, eu gostaria de colocar alguns questionamentos. O primeiro deles talvez tenha alguma relação com a crítica feita pelo Rousseau ainda no século XVIII, uma crítica muito precisa com relação à inexistência de democracia. O que isso demonstra para a gente? Primeiro, uma idealização do conceito de democracia. A gente ainda tende cada vez mais a tratar a democracia como um ideal. Não é raro a gente perceber hoje em dia o uso da expressão democracia, democratização ou democrático como sinônimo de qualquer coisa boa. Você poderia, em várias expressões, trocar a palavra democrático por legal, justo, bom, belo, que funcionaria semanticamente da mesma forma. Isso certamente parte dessa idealização do que seria democracia, que começa talvez com Rousseau e a sua crítica inexistente da democracia, aquilo que ele vai chamar de república, né? Que é o que os estadunidenses pegaram com alguma clareza. Dentro desse cenário, João e demais colegas, eu coloco duas questões fundamentais, na minha opinião, com relação ao tema da democracia e da participação popular. Primeiro, me parece, olhando o nosso histórico, o histórico do Ocidente, desde o período da democracia ateniense, me parece que a representação ela é inescapável. Por que eu coloco isso, inclusive, com relação à democracia ateniense? Existem alguns relatos históricos que mostram que, mesmo na Assembleia Ateniense, o mecanismo da representação ele era fundamental. Por quê? Algumas pessoas simplesmente não têm o mesmo dom de palavra que outras. Algumas falam melhor do que outras. Algumas são menos respeitadas do que outras. Essas desigualdades fazem parte da sociedade, por motivos justos ou não. E era muito comum pessoas que tinham dinheiro, mas pouca oratória, contratarem um representante para fazer a sua representação diante da Assembleia. Algo que hoje a gente faz por meio dos causídicos, por meio, às vezes, de lobby, seja o lobby legítimo ou ilegítimo. A gente tem também a nossa versão de representação parlamentar. Diante disso, dessa inescapabilidade da representação, me parece que um tema fundamental talvez seja a responsividade, que é uma das dimensões da chamada accountability, né? Palavra que a gente nunca conseguiu traduzir. Não sei se um dia isso será possível. Por que eu coloco a questão da responsividade, que tem tudo a ver com a representatividade? Me parece que cobrar muitas vezes uma participação popular intensa, incessante, é talvez uma cobrança ao mesmo tempo inocente e injusta. Me parece tranquilo cobrar uma participação popular de alguém que tem uma jornada de trabalho normal, de 8 horas, demora ali seus 15 minutos para chegar em casa, consegue sentar no computador que não é lento o suficiente para desencorajar e vai participar de um processo de crowdsourcing. Para uma pessoa que faz uma comutação de 4 horas diárias, trabalha mais 8 a 10, chegar em casa cansado e querer participar de um processo de crowdsourcing, ainda tendo que estudar temas que nunca viu na vida, como, por exemplo, direito constitucional, funcionamento do Banco Central, qualquer coisa do tipo, talvez seja uma questão injusta. E eu coloco o questionamento sobre como que a gente poderia lidar com isso. Uma outra questão é a ideia de como lidar com a apatia. Eu coloco esse questionamento, inclusive,
tendo em vista o pano de fundo da proposta colocada pelo João Vitor, que é uma proposta bastante interessante, bem desenhadinha, né? Vê-se que esmero é algo que está sobrando, né, no pensamento sobre essa proposta. E eu pergunto para o João e para os demais colegas, como que a gente lida com a apatia? Porque a gente simplesmente não pode forçar o cidadão a participar. Ele tem que querer participar. E essa ausência de participação, ela demanda uma integração entre representados e representantes, como bem colocado pelo João, né, que às vezes esse divórcio gera apatia, mas nem sempre, às vezes vem da nossa própria estrutura social e econômica que privilegia o individualismo. Então, eu coloco essas duas questões, como que a gente consegue lidar com a accountability e com a questão da apatia. Muito obrigado, parabéns pela apresentação mais uma vez. Professor Álvaro. Você quer deixar ele responder primeiro? Bom dia. Professor? Acho que não. Bom, professor? Bom dia a todos e parabéns, João. Realmente foi uma apresentação bem profunda. Okay? Eu acho que aqui é mais uma complementação do que foi trabalhado no SEBEC há 2 semanas. Eu acho que a maioria dos professores estavam presentes, né? E, inclusive, as perguntas foram muito instigantes, feitas pelo professor Miguel, pela professora Patrícia e pelo professor José Eduardo Cardoso ao final. E, na verdade, eu gostaria de fazer um contraponto com a pergunta do professor Guilherme, quando ele perguntou da apatia, né? E o contrário, né? E o excesso de participação. Por exemplo, eu sempre evitei postar questões polêmicas no meu Facebook, no meu Instagram, nas redes sociais, justamente por quê? Porque justamente na época do impeachment, por exemplo, qualquer coisa que você postava, você perdia seguidores, virava uma briga, uma confusão. Hoje nem comentar, eu comento até para evitar essas polêmicas, né? Porque isso na verdade tornaria 2 perguntas para você, que você não falou isso exatamente, mas nas entrelinhas você entende talvez que seja uma hora de uma nova constituinte no Brasil para voltar à representação então perdida, né? Eu te perguntaria, nesse clima de fla-flu, essa questão dos nervos, a flor, então você tem de um lado uma apatia e do outro um fla-flu, ou seja, você não teria um meio termo. Qual que seria a solução para isso então, João? Obrigado. É muito interessante essa pergunta, professor Álvaro. Inclusive, a professora Alessia tratou isso bastante na nossa reunião de preparação dessa ideia. Seria o caso de uma nova constituinte? Seria o caso de reformar completamente? Acredito que não. Nossa Constituição, ela vai fazer 30 anos, agora, né, dia 5 de outubro de 2018, e seria importante que ela fosse feita ou elaborada num processo mais democrático, num processo mais justo, ou democracia realmente é sinônimo de alguma questão boa ou razoável. Eu acredito que a Constituição, como ela é elaborada hoje, não teria como ser de outra forma, dado o contexto histórico que ela foi elaborada. Porém, a junta de compilação que eu propus na exposição seria uma forma de dirimir futuras desavenças que temos hoje na Constituição, que é, em suma, um texto compilado, porém não muito bem revisado. Várias áreas, várias comissões foram criadas, foram desenvolvidos artigos, depois foi compilado, teve uma revisão, porém essa revisão não foi muito bem delineada, razão pela qual até hoje se tem diversos emblemas jurídicos, inclusive de axioma, que o Supremo enfrenta, os tribunais, em relação a isso, de não ter uma clareza expressa entre aonde se encontra aquela representação, aquele quesito na Constituição. Pode ser disciplinado em vários artigos e vários títulos. Então, acredito que a questão da apatia feita, ela geraria um contrassenso. Não seria o fato de renovar a Constituição, mas de dar a ela um caráter mais atual, vigente no nosso tempo. Seria essa, assim, a minha perspectiva. Oi, João. Primeiro, eu agradeço as boas-vindas, me apresento, meu nome é Karina, estou chegando agora no SEBEC. Vou ser bem objetiva com relação aos meus pontos, porque eu acho que aqui a questão é realmente você ter uma troca.
Então, a primeira coisa é fazer uma provocação que, na verdade, isso é abordado no texto do professor Bernal Polido. Você apresenta, né, uma proposta de um procedimento constitucional popular eletrônico. A ideia é, de fato, uma substituição integral do parlamento. A gente é só para um momento constituinte, seria para um momento posterior, e aí eu avanço no sentido de que uma junta de compilação seria, de alguma forma, você voltar a uma representação e ainda mais estreita, só por 11 cidadãos que de alguma forma seriam eleitos. Será que a gente não cai em problemas muito semelhantes aos que temos hoje? Segundo, será que precisamos mesmo de uma nova Constituição ou precisamos mais de uma educação constitucional? Vou te dar o exemplo da Constituição norte-americana, que está aí há quantos? 300 anos. Então, a minha provocação para você é: será que o caminho é uma nova Constituinte ou seria estimular a participação cidadã no processo político como um todo? Eu tenho só uma provocação um pouco de advogado do diabo, as dúvidas sobre se isso resolve os problemas que a gente tem de fato hoje. E a terceira provocação é a preocupação com a forma de utilização dessas contribuições. Não sei se todos aqui tiveram na exposição do professor Polido ou se tiveram a oportunidade de ler o texto. Existem algumas, a partir do produto da participação popular, das contribuições são trazidas pelo cidadão, existem várias formas de utilização possível. Então, a minha pergunta é: se essas contribuições são vinculantes dentro do processo constituinte ou elas apenas existe um ônus argumentativo de quem responde ao texto final de enfrentar as questões postas ou não? Então, assim, como você trouxe uma proposta bem prática, faço provocações também práticas para a gente pensar a democracia. Boa tarde, professores. Boa tarde, nobre expositor, nobres colegas. Eu gostaria de participar, primeiro fazendo uma parte. Eu não acredito que a Constituição esteja perfeita e não tenha nenhum toque que deva ser mexido nela, assim, é irretocável. Acredito que é uma construção que pode ainda vir em algum momento histórico a merecer alguns retoques, mas realmente a preocupação se esse seria um momento adequado para realizar qualquer alteração na Constituição, ela é muito séria. E os pontos colocados pelos professores, o professor Guilherme realmente trouxe um ponto que é fundamental, que é o ordenamento jurídico. Ele é muito complexo. E existe um gap muito grande entre o cidadão comum, que compõe a maior parte da sociedade, né, e o cidadão que é capaz de compreender minimamente esse ordenamento. Para você realizar uma mudança estrutural na sociedade ao ponto de alterar a nossa Constituição, teria que ter uma educação pedagógica, como a professora colocou, muito avançada, para você trazer primeiro um entendimento para esse cidadão do que representa essa Constituição, do que ela garante, e talvez aí sim para ele poder ter uma análise crítica em quais pontos ela poderia ser avançada, né? Então, assim, outra questão que o professor Álvaro colocou, que é fundamental, é o extremo ativismo de determinados grupos que são capazes de realmente atuar num processo como esse de eletrônico para estar influenciando o seu interesse, até mesmo, como nós já estudamos no semestre passado, a questão dos grupos de interesse, em como eles conseguem se articular, até mesmo dentro do parlamento. Isso poderia também acontecer num processo como esse. Como mitigar isso? É o primeiro ponto que eu queria colocar para o expositor. E uma alternativa, ao que o professor Guilherme colocou, do gap em si, na minha visão, seria a gente começar a tentar implementar uma democracia mais participativa, uma colaboração aberta no âmbito mais reduzido do cidadão, ou seja, na cidade dele, no bairro dele, como trazer esse cidadão para uma participação mais democrática dentro da sua própria rua, em começo de lugar, que é onde ele tem conceito de problema direto. Como trazer esse cidadão para uma ideia de democracia macro, se ele não consegue ainda visualizar nem sequer os problemas da sua comunidade local. Então, assim, talvez implementar um sistema em que a gente conseguisse colher as preferências desse cidadão em relação à sua comunidade fosse um primeiro avanço para a gente estar construindo uma colaboração aberta para algo mais elaborado. Obrigado.
Bom, respondendo aqui algumas colocações, ressalto que ainda não enfrentei os temas debatidos pelo professor, porque são mais elaborados e precisam ainda da participação dos outros colegas. Mas primeiro, professora Karina, essa questão da nova junta de compilação, eu não sei se ficou um pouco claro, porém eu vou tentar melhorar isso. A junta de compilação e o processo constitucional eletrônico, ele não é um processo para elaborar uma Constituição, ou então para que se substitua a nova Constituição, reformando a nova, mas sim que as novas leis, os novos debates, os novos assuntos tratados no Congresso possam ser discutidos pela população. Ou seja, o Congresso, atualmente, na Câmara, foi elaborado um projeto de lei, foi designado na relatoria de um senador, do deputado X. Isso é para uma comissão, ele elabora um relatório, ela é votada. Desde esse início, seria interessante que até mesmo antes de houver a abertura da votação, da discussão, que as audiências públicas fossem instauradas, bem como também essa participação online, que seria feita de forma eletrônica. Ou seja, o cidadão poderia votar e poderia discutir, concorda ou não com aquele projeto de lei. O caso não é de uma nova votação ou de uma elaboração de uma lei, uma elaboração de uma constituinte, que ela é, claro, do Poder Legislativo e também da forma do processo legislativo, mas sim de instruir a população a que vote naquilo que nós temos hoje enquanto projeto de lei, enquanto iniciativa parlamentar, iniciativa legislativa. Ou seja, seria essa junta de compilação, na verdade, não uma forma de representação dentro da população no Congresso, até porque ela seria eleita de forma contrária da que existe hoje. Seriam os 11 candidatos mais votados, ou seja, de nenhuma forma seria obrigado algum cidadão participar desse processo ou então de integrar a junta. Não seria o caso de Tribunal do Júri, por exemplo. Seria o caso de o cidadão ingressar, se candidatar a participar daquela junta, vai ser feita uma votação online e, se ele tiver mais votos do que os outros, ele irá participar. Se ele não tiver, ele não irá participar. Então, os 11 mais votados de todos aqueles que se inscreveram terão, por meio de sufrágio universal, a garantia do acesso à junta constitucional, à junta de compilação. Então, seria o caso de essa junta, por ter um caráter discricionário, de estipular ao Congresso, à Câmara, ao Senado, a seguinte forma: a população a qual vocês representam pensa diferente nesse sentido, e vocês precisam enfrentar essa questão. Ela não pode ser ignorada. Não pode ser um relatório elaborado por uma ONG ou então alguma comissão independente que é descartada depois pelos parlamentares. Aquela proposta tem que ser votada em Congresso, tem que ser analisada. É interessante ou não? Mas essa análise, certo, de mérito, ela necessita de uma análise formal prévia. Ou seja, não tem a possibilidade de o Congresso, nesse sentido, discutir se vai ou não analisar o que a junta de compilação formada pela população estipulou, mas sim se será aceito ou não. Essa é uma das questões. Não espero ter respondido. Caso não, por favor, pergunte novamente, que eu irei responder com muita satisfação. No sentido, Israel, que você pontuou da democracia participativa, ser melhor começar no micro e por macro, são duas possibilidades. Ou nós fazemos uma elaboração, um processo primeiro municipal, crescendo ele para a esfera legislativa federal, ou então do federal vá ao municipal. Na minha perspectiva, no processo do Brasil, na forma no que nós somos regulados, até porque boa parte dos direitos legislados não são de competência estadual ou municipal e sim federal, e isso foi um interesse constituinte de a União ter preponderância em diversos aspectos em relação aos estados e municípios, até mesmo pelo Pacto Federativo. Eu acredito que, pelo princípio da simetria, poderíamos emplacar esse tipo de constatação, depois, se tiver um êxito logrativo de fato, em outras esferas, como a estadual e municipal. É uma contraproposta, ou então uma resposta da minha inquisição, também a sua colocação, mas, novamente, também não estou com resposta, estou aqui para também provocar e debater os temas propostos. Obrigado. Eu sei que já tem bastante pessoas inscritas, isso é muito bom, né? Debate bom é debate que efetivamente ocorre. Eu queria só colocar um ponto e retomar uma questão que eu penso ser
fundamental para esse debate é: será que se fala muito hoje em crise de representatividade? Mas crise é uma palavra forte porque de crise demanda ruptura. Penso que estamos em consenso que ruptura nesse mecanismo jovem que é a democracia brasileira é um pouco tormentoso. O que se está a pensar seria uma espécie de representação da representação, porque a representação, a democracia representativa não é passar um cheque em branco àqueles que não representam no Congresso, mas como poder implementar ou se tornar eficazes instrumentos maior de participação. Os professores colocaram uma questão, e que foi debatida também, sobretudo pelo João Vitor, e dentro de uma racionalidade finalística, por que nós queremos se valer da técnica de crowdsourcing? Seja para a formação de uma nova Constituição, seja para debate de leis infraconstitucional, mas o que nós queremos, né? Até onde nós queremos utilizar esse mecanismo? Por que nós queremos se valer desse instrumento? Ele é válido para a realidade brasileira? Então, dentro de uma visão consequencialista mesmo, né, finalística, o que nós queremos com essa técnica? Se é que nós queremos implementá-lo de acordo com as nossas peculiaridades. Porque isso entra em questão, e aí dentro da fala do professor Álvaro, de algo que é muito importante, que são os chamados custos da participação. A democracia participativa tem um custo altíssimo. Para a gente se estender ou alargar o debate, seja em que arena for, seja no campo do crowdsourcing, seja no campo da representatividade real, a democracia tem um custo. E ao passo desse custo, a gente tem dentro dessa balança a eficiência, a que se dá respostas, a que se legislar. Então, por que nós paramos para pensar na representatividade e como a técnica de crowdsourcing ela pode se servir a essa finalidade dentro de um contexto, dentro de uma realidade brasileira que é multifacetária? Se a gente pensar na utilização do mecanismo pela via da internet, quantas populações ribeirinhas, quantas populações que hoje não têm nem acesso à água, à luz, para pensar na utilização, né, disso como uma ferramenta? Ou nós vamos criar, né, categorias para definir quem é povo, ou categorias para definir quem é cidadão, né? E aí eu saio de um instrumento de uma participação plena para um instrumento de participação restrita, né? Então, essas são questões que a gente deve colocar, e aí, fazendo essa marca que já foi colocada até agora, eu lanço esse desafio. Por que o crowdsourcing? Ele se aplica à nossa realidade? Bom, boa tarde a todos. João Vitor, parabéns pela sua exposição. Achei bem interessante você trazer um aspecto mais concreto para a discussão. Todavia, eu acho que até aproveitando a fala dos demais professores, e até que o Israel também colocou aqui já em discussão, essa proposta que você apresentou, que seria realmente uma proposta para ampliar esses mecanismos de participação e não substituir a representatividade hoje existente, no sentido de uma implementação de uma democracia direta, mas sim ampliar a participação nesse sistema de representatividade, acredito que ela é interessante para possibilitar um pouco a superação dessa crise de representatividade que hoje vivemos. Todavia, não sei se ela seria tão efetiva, justamente por problemáticas que temos, como você bem colocou, o cenário do nosso constitucionalismo latino-americano, e isso foi bem tratado nos nossos últimos encontros no âmbito do SEBEC. O professor Gargarella veio aqui debater isso. Então, assim, cada vez mais incluímos mecanismos de garantia de direitos. Então, na proposta, vamos colocar, da Constituição da Bolívia, da Constituição do Equador, de um Estado multinacional, do Estado plurinacional, como, de fato, nós poderíamos implementar mecanismos de participação sem que esses mecanismos não sejam utilizados de modo, vamos falar assim, errôneo e que eles não sejam manipulativos, que eles não sejam mecanismos de massa de manobra, que eles possam ser de fato inclusivos. Eu digo isso justamente pelo nosso contexto de sociedades plurais que não são homogêneas, que têm grupos com cosmovisões totalmente diferentes, como por exemplo até os próprios povos indígenas. Então eles têm uma cultura própria, peculiar, que muitas das vezes não consegue compatibilizar com a nossa visão de mundo. A própria questão do infanticídio nas tribos indígenas
de fato, às vezes é difícil compreensão para nós, né? Então, eu queria até conseguir lançar uma pergunta no seguinte sentido. Primeiro, a professora Alessia colocou aqui se nós realmente queríamos, né, de fato, a que interessa a utilização do crowdsourcing. Eu utilizo uma frase do Carlos Bernal que ele colocou aqui, que na verdade já está chovendo, né? A gente que tem que se preparar para não... Então, assim, esses mecanismos, eles estão aí o tempo inteiro. Realmente, mecanismos de participação na era digital, não tem como a gente fugir. Agora, como de fato poderemos implementá-los com maior inclusão? Sobretudo nesse aspecto de garantir a voz da minoria. E isso no contexto de uma sociedade plural, como vivemos. Boa tarde a todos. Aproveitando a fala de todos que colocaram as opiniões aqui, me leva ao seguinte questionamento. A implementação do crowdsourcing na construção do texto legal, ele será que não vai trazer, como a professora Leisa colocou, será que vai trazer realmente um instrumento de inclusão? Será que não será, mais uma vez, uma tirania da maioria sobre essa minoria? Essa é uma questão mais prática ainda. O maior instrumento de veiculação desse processo de crowdsourcing seria a internet. Mas será que é toda a população brasileira que tem acesso à internet? E mais ainda, qual que é a premissa maior para a utilização da internet? Saber ler e escrever. Um censo do IBGE, um levantamento do IBGE no final de 2017 mostrou que o Brasil ainda tem 11,8 milhões de analfabetos. Isso representa 7,2% da população brasileira. Então, seria essas sugestões e opiniões que vão ser apuradas e levadas a um conselho, essas opiniões representam a opinião da população ou de uma maioria restrita que tem acesso, informação e disponibilidade para atuar no processo de crowdsourcing? Muito bom dia a todas e a todos. Queria parabenizar a exposição e agradecer todos os comentários que complementaram essa exposição até o momento. Eu queria trazer 2 pontos, que no primeiro momento é essa questão da representatividade da minoria, como foi colocado aqui, e até o professor Bernal ele falou durante a palestra, e eu acho que essa forma do crowdsourcing seria uma forma de subterfúgio, de uma nova forma de você exercer a democracia, e não como uma forma de troca desse sistema já existente. Ele até cita que os deputados eles são extremamente necessários, né? E então não seria uma forma de você fazer essa substituição, mas você está podendo abrir um espaço maior, que talvez eu penso até como a professora Leisa colocou, de você estar ampliando essa participação a pessoas que normalmente não têm acesso na forma que ela está sendo exercida. Só que nessa questão eu penso em 2 problemas, tanto na ordem econômica quanto na ordem cultural. De ordem econômica nós temos a questão de que algumas regiões, algumas localidades você tem uma dificuldade econômica de ter acesso à informação, a sistemas eletrônicos, até mesmo o processo judicial eletrônico nós temos dificuldade de implementar em alguns estados, em algumas localidades. Então talvez esse acesso poderia estar restringindo ainda mais essas minorias, né, como foi colocado. E a outra questão, a cultural, eu digo no sentido de educação. Até que ponto as pessoas elas estão capacitadas para manifestar um pensamento político, manifestar até mesmo um interesse em participar. O que poderia estar abrindo, se você abrir o espaço de participação, você vai estar continuando a fomentar o interesse daqueles que já estão interessados no modelo atual, esses que já têm essa representatividade. Então, até tem um texto que Kant cita que no modelo de republicano, a democracia e a educação elas têm que andar em comunhão, né? Para que você possa alcançar os fins a que ela enseja.
E a outra questão que eu queria colocar é da possibilidade de nós estarmos exercendo essa representatividade pelo modelo do crowdsourcing. Eu até tinha colocado como uma das questões que no modelo, se você for criar uma nova Constituição, talvez seja mais fácil visualizar, porque você não tem no sistema de constitucionalização originário, você não tem um sistema estabelecido, você precisa simplesmente ter um ato legitimado para que você possa estar exercendo criando uma nova Constituição. Já na reforma, nós teríamos que obedecer os princípios e as garantias que já estão estabelecidas no nosso ordenamento. E aí o João, ele citou o artigo 1º que fala da soberania, que o poder emana do povo. E aí o artigo 14 da Constituição fala das formas que são exercidas essa representação por meio da soberania popular. E aí quando você vai de encontro lá no artigo 60, que fala das emendas que alterariam o texto constitucional, você não vê a possibilidade da iniciativa popular, mas você vê apenas na questão de oferecimento de projetos de lei. Então eu fico nessa dúvida de se poderia ser possível essa implementação desse sistema do crowdsourcing no nosso modelo atual de Constituição. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. Parabéns, João, pela apresentação e todos os que exporam aqui. Continuando no questionamento de quanto a como seria viável a inserção da sociedade no meio da internet. Assim, nós temos medidas hoje em dia, como posso dizer, hoje em dia nós temos uma PEC, que ela foi aprovada pelo CCJ no final do ano passado, do qual ela tenta adicionar o princípio, a inclusão da internet como um princípio fundamental, na verdade uma garantia fundamental da Constituição. Mas assim, como todos aqui já exporam anteriormente, nós vivemos realidades diferentes. Assim, eu ainda quero bater nessa tecla de como seria essa inserção da sociedade, dessas sociedades isoladas dentro desse meio da internet, pela representatividade. Porque eu também enxergo que talvez seria excessivo esse caráter de uma nova Constituição, porque eu também vejo essa crise da representatividade como um motivo do próprio crowdsourcing. E a mais também, pelo que você falou, pela questão da representatividade daquela comissão, como ficaria a eleição da comissão? Porque o indivíduo, pelo que você me falou anteriormente, o indivíduo ele não teria uma vida política anterior, porque ele não poderia ter cargos políticos, não poderia, se não me engano, descobrir o erro, ter cargos públicos, mas também como que eu teria certeza de que esse indivíduo ele estaria habilitado para trazer essa representação dentro de toda a sociedade, dentro de toda a questão social mesmo. Eu vou passar a palavra ao João Vitor, mas desde já, se tiver alguém na plateia que queira colocar algum questionamento ou responder alguma questão, pode, por gentileza, tomar assento e, após a palavra João Vitor, só dizer o nome, tá bom? João Vitor. Obrigado. Bom, primeiramente, vamos de trás para frente. Como teria a garantia da qualidade, certo? Uma preocupação. Senadores, deputados, qualquer cargo eletivo não passa por um processo de prova de títulos ou exame ou conhecimento, muito pelo contrário. É o total voto popular. É a única questão importante, é a única questão que legitima o poder. Então, será que um cidadão comum que há 15 anos não participou de nenhum processo político, que hoje é bastante enviesado em diversas questões de investigações, etc., e que hoje enfrenta uma apatia, não seria até mais qualificado para participar do que um representante que foi eleito, mas que também não participou por prova alguma de qualificação? E nisso eu até pergunto, seria o caso de instituir uma prova de qualificação para os nossos magistrados, para os nossos deputados, congressistas? Ou seja, seria o caso de, a partir de então, os cargos públicos eletivos precisarem de uma avaliação mais técnica do que a simples aceitação popular,
o simples aceite de César à democracia moderna do século XXI? Será que o voto sim não representa o polegar indicativo na arena quando acontecia em Roma? Talvez seja uma forma. Também penso que não se pode exigir do Estado a resolução de toda a problemática trazida. Então hoje se enfrenta, não somente hoje, mas também em tempos passados, qualquer problemática ou qualquer questão, qualquer tipo de problema, se espera do Estado que resolva de uma forma essencialmente paternalista. Mas também a população diz o seguinte: precisamos que os políticos resolvam, precisamos que o Estado resolva tal coisa. Eu acredito que é necessário agora menos delegação de função e mais atribuição própria. Ou seja, se tem um problema, vamos pensar como podemos resolver isso sem a participação de um agente externo. Se conseguimos resolver da mesma forma, sem onerar o Estado, sem onerar o peso, o erário público que é instituído, seria o caso de toda ação feita, de toda função elaborada depender do Estado, ou naquilo que couber a população ter uma participação mais ativa? O zelo pelo próprio patrimônio público. O fato de existir o patrimônio público não significa que o Estado é o dono, pelo contrário. A população participa, a população tem a soberania sobre aqueles bens, detém a propriedade. Seria o caso de a população zelar mais por aquilo que já possui, no lugar de atribuir uma nova função ou esperar que um agente invisível resolva todos os problemas? Também é uma questão. No sentido de a proposta abordada ela não ser perfeita, com certeza ela não é. Mas eu trago uma questão importante. Na minha perspectiva, quanto mais real, o mais próximo, mais concreto for uma iniciativa, maior a chance dela de êxito e de julgamento. Porque no espaço ficto da ilusão e do recheamento, certo? Se recheia muito a questão dos princípios, se elabora uma perspectiva na qual necessita de mais aprendizado, de mais estipulações, de mais princípios, de mais direitos, sempre mais isso, mais aquilo, mais direitos e menos ônus, mais direitos e menos deveres. Seria o caso de manter como está hoje? Ou isso enfrenta também a questão apática que foi elaborada pelo professor Guilherme na primeira colocação? Até que ponto nós temos hoje uma representatividade simpática à população? O mínimo que se esperaria seria uma aprovação popular. Afinal, não tem prova. O único critério feito é a população. Foi eleito pela população. Será que esse grau de rejeite e até de rejeição que é elaborada pela população em relação aos seus representantes não deveria ser tratada hoje? Ou, novamente, em cada eleição, isso seria trazido à tona também? Porque, no mínimo, há 3 eleições, isso pelo que eu me lembro, há 3 eleições se discute o papel da representatividade e de aquele candidato específico não significar participar do mesmo bojo, do mesmo processo de todos os demais. Porque a população hoje tem uma apatia forte, clara e evidente em relação aos seus representantes. Então, qual seria o papel desse centro na elaboração de uma proposta para poder melhorar essa questão? Por fim, se trata também da questão da ditadura da maioria, uma possível ditadura da maioria. De que forma isso seria elaborado? Eu coloquei na proposta, e isso poderia ser muito bem desenhado depois também, aprofundado, seria a questão do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Nenhuma lesão ou ameaça de direito será afastada da apreciação do Poder Judiciário. Então, se aquela proposta ela não tiver uma garantia constitucional respeitada, ou então algum processo legislativo respeitado, alguma lei que ela for não observada nesse processo, nada impede que seja ingressado um mandado de segurança no Poder Judiciário e que se garanta novamente essa detenção dos direitos. A responsabilidade de garantir os direitos fundamentais não é do Congresso Nacional. Nós temos 3 poderes, cada um incumbe de uma função. O Judiciário tem, entre várias suas atribuições, principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a garantia dos direitos fundamentais da própria Constituição, elencados bastante no inciso 5º.
Então, eu também trago que não seria uma forma totalmente avessa ou então livre de apreciação do Poder Judiciário e de controle. O importante é que a accountability, a prestação de contas, trazida aqui também por alguns professores, seja observada não somente na forma horizontal vertical, seja ela horizontal para vertical ou vertical para horizontal, mas também entre a forma horizontal. Onde está a accountability horizontal nesse processo constituinte brasileiro? Eu queria retomar um ponto de debate que foi agora também enfatizado pelo João Vitor e colocado pela Paula, é que a técnica de crowdsourcing ela tem um elemento que é fundamental, que é o acesso à informação, uma educação, né, em termos de democracia representativa. Para que saiamos uma democracia substancial, um ideal de democracia, e tenhamos uma democracia real, de ordem efetivamente participativa, o primeiro critério é o critério informacional. E aí nós nos deparamos com uma realidade que não é só uma realidade brasileira, enfim, uma realidade ser humano, que é a apatia, que é o não engajamento do cidadão na defesa, na discussão das causas, né, da polis. Como resolver essa questão da apatia, que foi colocada pelo professor Guilherme Sena? Como fazer com que o cidadão seja efetivamente informado, para que daí ele possa ter um critério de escolha, ou um critério efetivo de participação, para que essa participação não converta-se num aspecto meramente simbólico. Acho que estamos todos cansados de simbologias e de mitos, né? A democracia precisa dar um passo para além do seu aspecto ideal. E a pergunta que eu faço é: como promover, então, uma educação ou um acesso à informação para que possamos dar esse passo mais além, que é utilizá-lo como forma, como plataforma de escolha de assuntos deliberados no âmbito da polis? E aí, eu só por ordem de inscrição, Sanches, o Israel pediu a palavra, logo após eu passo a você. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar novamente o João Vitor, porque ele fez um exercício que não é fácil e que é fundamental, né? Que é você tentar dar uma aplicabilidade para as ciências sociais. Isso é muito difícil, né? Quando você trouxe essa proposta, realmente foi muito interessante você trazer ela para a gente. E assim, eu vejo que a representatividade, eu não vou usar a palavra crise, porque a professora Lésia já nos colocou que ela não é adequada, e é verdade. Eu acho que, no mínimo, ela está com problemas, vamos colocar assim, que fica melhor, né? Isso indica em todas as pesquisas que demonstram que mais de 44% da população não acredita nas propostas dos seus representantes. Então, ali há uma ruptura. Temos que repensar essa forma. Mas para nós resolvermos esse problema de representatividade com o crowdsourcing, é necessário que ele seja inclusivo, como a professora Lésia falou, a Paula, nosso amigo Augusto, colocaram. É fundamental trabalhar a questão da inclusividade porque ela dá legitimidade para o sistema. Nós não temos como substituir um sistema que tem uma legitimidade em milhares de votos sem que você tenha a mesma quantidade de participação, no mínimo, dentro do sistema eletrônico. Então, esse é um desafio muito grande, por isso que várias vezes ele tem sido pontuado aqui na nossa mesa, né? Eu realmente vejo com muita dificuldade, pela dimensão do nosso país e pela nossa cultura da América Latina, de realizar isso num plano macro. Por isso eu trouxe aquela proposta, João Vitor, de a gente primeiro tentar fazer isso num plano micro. O outro ponto muito importante que foi colocado aqui é o papel que o político eleito ele teria nisso. E aqui, principalmente, tem um debate. Eu vou colocar uma proposta que seria utilizar o crowdsourcing para conectar o eleitor ao seu político, de forma que ele consiga trazer mais propostas para esse político, verificar como está sendo a atuação parlamentar dele, tentar conectar primeiro ele a quem já o representa de fato durante os 4 anos de mandato dele, do que de fato, porque realmente eu imagino que esse seja o principal problema da nossa democracia. Nós saímos às urnas para votar e depois esquecemos que a democracia ela é contínua. Então, talvez o mecanismo eletrônico fosse uma forma de conectar o eleitor ao seu representante. Mas a grande questão que se coloca é a palavra vinculante.
como que nós vamos lidar para que... Porque a partir do momento que você torna algo vinculante, você torna obrigatório. E se torna obrigatório, você está reduzindo o poder, o que vai gerar um choque de interesses entre o representante e o representado. E, de certa maneira, também, se você não torna vinculante, você pode tornar aquilo meramente mais uma ferramenta inócua, que não tem capacidade nenhuma de trazer um elo entre esse representante. Então, esse é o grande desafio do papel do político em si. Qual vai ser, ao conectar ele com o eleitor, se isso vai ser vinculante ou se isso vai ser discricionário à escolha dele, e como nós vamos achar um meio termo que possa ser benéfico a utilização do mecanismo. É só essas colocações. Bom dia. Sim. Eu quero cumprimentar o João, porque realmente essa análise concreta você conseguiu atingir, a meu ver, algo que muitas análises não conseguem, que é trazer uma oportunidade prática de solução daquele problema apresentado. E fazendo algumas análises, reflexões junto com o colega Augusto, prefacialmente chegamos nessa situação onde caberia essa participação do crowdsourcing na Constituição brasileira hoje, voltando à análise de que a iniciativa popular só pode propor leis ordinárias ou complementares e não as emendas constitucionais, que é aquilo que a gente caminha através desse método. Só que superando essa análise, creio que dentro dos objetivos fundamentais do Estado, que se encontra a redução de desigualdades, a gente pode conseguir a inserção desse método, claro que através do Congresso Nacional inicialmente. Mas eu quero cumprimentar também o Israel, porque você trazendo essa análise micro do crowdsourcing, eu creio que a gente pode trazer um conceito de escola cidadã. Acho que tudo que a gente iniciar no Brasil, no que tange democracia, a gente vai ter uma diferença originária. Ela bem trouxe a educação, a forma de acesso, então já tem um ponto de partida diferente, desigual. Então, fazer com que essa participação seja tocada no seu contexto ordinário, atual, no dia a dia, eu percebo que isso é uma forma de conscientizar e educar o cidadão no que tange a sua participação cidadã e democrática, sobretudo. Então, eu creio que, eu confesso que não tenho ainda uma opinião formada se de um método macro ou micro, qual que seja o melhor a ser adotado, mas eu percebo que o micro é uma forma de educar, aquilo que a professora também me trouxe, o cidadão, porque ele vai sentir, digamos assim, nas suas próprias costas, as demandas que ele quer ver ali representadas e também sanadas. Agora quero trazer também aqui algo que me trouxe, acho que mais me chamou a atenção em relação a esse tema, também já foi aludido por cima aqui, que é a questão do lobby. Será que o crowdsourcing traz um incentivo ao lobby popular? Então ele fomenta a regularização da atividade de lobby? Eu acredito que há uma certa ligação entre os temas e a gente pode perceber que seria um acesso popular do lobby através desse método. Agora, como ele seria utilizado para o bem ou para o mal, fica aí a critério subjetivo. Percebo também que o contexto original que foi trazido no contexto da América Latina passaria por transformações e criaríamos um crowdsourcing brasileiro, que é realmente essa análise macro-micro de como poderia ser bem aludido. Agora, outro conceito que me chama a atenção, que pode ser que bem contextualizado, é o programa de metas. Acho que o programa de metas que a gente já tem até apreciação no Congresso Nacional, que é vincular o agente político com aquilo que foi prometido durante a campanha para o desenvolvimento da campanha, já foi desenvolvimento do mandato, já foi aprovado em São Paulo, o prefeito de São Paulo, por exemplo, ele traz, tem a participação popular naquilo que vai ser feito, as subprefeituras tem aquela votação sobre as demandas que vão ser utilizadas durante aquele período de tempo e para que elas sejam cumpridas. Então, o programa de metas pode vincular ainda mais o cidadão ao agente político. Então, a gente traz aqui como pode ser essa correlação do político com o cidadão através desse método. Eu creio que pode ser respondido pelo programa de metas, que é o quê? A constituição participativa do programa, para que a gente tenha esse cerceamento da representatividade, para não dizer outro termo, suprido aqui nessa colocação. E em relação à apatia popular, professor Guilherme, como pretenso agente dessa participação democrática política, eu creio que responder esse questionamento, claro que temos alguns braços, que seria o caso da análise do programa de metas, ou então uma vinculação maior na atuação política, eu creio que seria construir um samba
quando você conseguir trazer a nós uma análise mais profunda, eu quero ser o primeiro a comprar os direitos autorais para reproduzir no Senado. Bem, obrigado e parabéns novamente, João. Tem muito insight fazer. Guilherme. Muito bem. Obrigado pela oportunidade de venda dessa proposta. É um incentivo a mais. Só para quem não sabe, o professor Guilherme é músico, tá? Um pouco frustrado, mas eu sou ex-músico em atividade. O debate está seguindo de forma bastante orgânica, assim, isso é uma coisa maravilhosa de se ver. E uma das coisas que eu consegui identificar nas falas de quase todas as pessoas até agora é como a gente tem muitas vezes uma descrença tão grande na ideia de política que a gente busca soluções para a política que são externas ao próprio sistema da política. É o que a gente faz, por exemplo, hoje, de forma muito forte no Brasil, quando a gente conta com a ideia de que o Poder Judiciário vai moralizar a política para poder nos salvar de nós mesmos. É o que a gente faz com a própria ideia de direitos fundamentais, que é uma noção que eu gostaria de trazer aqui. Uma das bases do conceito de direitos fundamentais, inclusive trazido pelo professor Bernal Polido em um dos textos que foi sugerido, uma das bases é a ideia de que a gente está a tratar de categorias específicas de direitos que têm a função de gerar travas ao processo democrático, para evitar exatamente aquilo que a Paula bem colocou como uma tirania da maioria. A função, pelo menos teórica, dos direitos fundamentais é essa. Diante disso, me parece que esse processo constituinte de crowdsourcing, ele gera um exercício de soberania popular. Eu acho que essa talvez seja a melhor forma de colocar, para além da palavra bonita, né, crowdsourcing, uma coisa tão bonita. A gente gosta muitas vezes, eu comecei falando, por exemplo, da Islândia, do Quênia, no século XXI, teve um processo muito forte de crowdsourcing de Constituição em 1789, quando deflagrou-se a Revolução Francesa. Um processo, inclusive, contínuo que vai se esgotar só no começo do século seguinte, né? São aí 8 constituições, mais ou menos, no meio do caminho. E a grande discussão que se colocava à época é uma discussão que eu gostaria de trazer aqui agora, que é a seguinte: no meio desse processo de exercício de soberania popular, como é possível a gente esperar que existam freios dessa soberania popular? O judiciário vai fazer essa vigilância, vai ser o fiador do processo, vai funcionar talvez como um poder moderador, que é aquilo que a gente tanto gosta de fazer o judiciário atuar como. E se for, quem vigia o Poder Judiciário é uma outra questão sempre fundamental. E dentro dessa questão de como frear o Poder Constituinte, né? Porque o Poder Constituinte ele pode gerar barbaridades. Essa é uma questão que foi colocada em 1793, durante o período do terror, exatamente pouco depois da criação do termo Poder Constituinte pelo Emmanuel Joseph Siey, como uma tentativa de frear a soberania popular. Então essa é uma tensão entre democracia e constitucionalismo que a gente está o tempo todo tentando racionalizar um processo que é por natureza irracional. Tem para me encaminhar para o encerramento da minha fala aqui, que já está um pouquinho longa, tem um trabalho muito interessante do professor John Elster, da Columbia University, em que ele fala o seguinte: por que constituições costumam falhar? Uma das teses dele é de que constituições são, por natureza, irracionais, tendo em vista o fato de que em sua maioria, elas são construídas em momentos de crise, e crises fazem com que a gente pense um pouco menos bem, certo? E, para além disso, nós somos seres irracionais por natureza. Não adianta acreditarmos na nossa racionalidade, porque ela nem sempre vai nos salvar. Logo, vieses, heurísticas, todos os processos de raciocínio que nos levam para um lado ou para o outro vão sempre fazer parte da Constituição. Dito isso, eu gostaria de colocar isso para o debate, essa questão da irracionalidade própria das Constituições e como que a gente lida com isso. Num processo, seja de crowdsourcing, seja
um processo de construção de direitos fundamentais. O que se sabe é que hoje a gente conta com a doutrina e com o Poder Judiciário para tentar costurar alguma racionalidade em torno disso. Mas me parece que também é um processo que gera os seus limites. É isso. Pessoal, devido ao adiantado da hora já, acho que essa questão vai ficar pendente e já fica fica a dica para o próximo debate, que possamos começar por ela. Agradeço a participação de todos, né, dos alunos, dos professores, dos alunos que ficaram na plateia, que da próxima vez possam vir participar também na mesa, né? E desejo a todos uma ótima tarde e até o nosso próximo encontro.